Boa noite a todos. Declaro aberta a 22ª sessão ordinária relativa ao 193º ano acadêmico. Está em discussão e aprovação as atas dos dias 18 e do dia 25 de agosto de 2022. Se algum acadêmico tiver algum comentário, algum reparo a fazer à ata, seja presencialmente, seja online, à distância, pode se manifestar. Não havendo nenhuma reparo às atas, considero então que estão aprovadas as atas do dia 18 de agosto e a ata do dia 25 de agosto de 2022. Passo agora a palavra à comunicação dos acadêmicos. Depois do Narge. Fala, Narge. Acadêmico Novelino com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, senhor secretário-geral José Galvão Alves, excelentíssimo acadêmico Narge, que organizou, aliás, esse belo simpósio, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Eu não poderia deixar, nesse momento, de fazer esta comunicação. E repito sempre aquilo que o professor Deolindo Couto dizia nesta casa. Todas as vezes que um dos nossos se eleva, é motivo de orgulho para a nossa academia. Assim, gostaria de comunicar que o excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio conferiu uma conferência online sobre pesquisa translacional em medicina no ano de 31/8 na Academia Pernambucana de Medicina. Falando mais explicitamente, a conferência foi realizada na Academia Pernambucana de Medicina a convite do senhor presidente acadêmico Hildo Azevedo. Portanto, então, senhoras e senhores acadêmicos, esta casa se enobrece quando qualquer um de nós, evidentemente, se salienta. Este é o caso do nosso presidente com essa conferência que teve grande repercussão. Muito obrigado. Obrigado, presidente Novelino. Com a palavra, acadêmico Narge. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Francisco Sampaio, secretário-geral acadêmico José Galvão Alves, presidente Pietro Novelino, senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Eu gostaria de registrar hoje o aniversário do acadêmico Silvano Raia. Acadêmico Silvano Raia é um motivo de orgulho para essa academia, pelo pioneirismo dele na pesquisa, pelo seu dinamismo e pela sua qualidade de vida. Então, cumprimentando o acadêmico Silvano Raia, eu acho que toda a academia também fica bastante feliz com a presença do acadêmico entre nós. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, acadêmico Narge. Acadêmico Silvano Raia já bem comemorado e está com seus 92 anos completos hoje, em plena atividade laborativa e de pesquisa. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Cadê Maurício Magalhães? Quer fazer uso da palavra? Boa tarde. Não havendo mais nenhum acadêmico querendo fazer uso da palavra e não havendo comunicações de secretaria, passo então ao acadêmico Antônio Egídio Nardi para dar prosseguimento ao simpósio Transtornos Alimentares
ao simpósio de prevenção de suicídio e vai nos apresentar o próximo palestrante, por favor. Mais uma vez, quero agradecer ao presidente Francisco Sampaio essa oportunidade de ter organizado esse simpósio, agradecer a todos os professores que aceitaram o convite, e nessa parte da noite nós vamos começar com o professor José Carlos Apolinário, que irá falar sobre transtornos alimentares e suicídio. O professor José Carlos Apolinário é médico psiquiatra, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde realizou mestrado e doutorado. Ele fez pós-doutorado em epidemiologia no Departamento de Epidemiologia do Instituto de Medicina Social da UERJ. Ele é professor do programa de pós-graduação em psiquiatria da UFRJ, coordenando o grupo de obesidade e transtornos alimentares, que é um grupo conhecido internacionalmente por suas publicações de impacto. O professor Apolinário também coordena o ambulatório de depressão resistente do mesmo instituto e tem uma linha de produção formando vários doutores e tendo esse reconhecimento internacional e recebendo vários suportes de pesquisa de diferentes agências financiadoras. Professor Apolinário, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite e a palavra é sua. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de cumprimentar e agradecer o presidente da Academia Nacional de Medicina, o acadêmico Francisco Sampaio. Agradecer também ao acadêmico Antônio Egídio Nardi pelo convite, pela organização desse já belíssimo simpósio. Também a todos os acadêmicos e acadêmicas presentes e aos senhores convidados. Eu vou apresentar hoje aqui uma interface entre transtornos alimentares e suicídio, que é um tema bastante importante, impactante, e eu vou falar um pouquinho sobre aspectos gerais do diagnóstico desse grupamento, né, dos transtornos alimentares, que a gente tem experimentado um aumento na frequência de comportamentos alimentares alterados na população de um tempo para cá, também, e das interfaces entre suicídio, risco de suicídio e um conceito mais geral de suicidalidade, né? Que são pensamentos, ideias suicidas e o risco de um potencial suicídio envolvido nessa área. Aqui estão os meus potenciais conflitos de interesse. Bom, começando, eu trabalho como o professor Antônio Egídio acabou de mencionar, o acadêmico Antônio Nardi, no grupo de obesidade e transtornos alimentares. Ele é um grupo que trabalha basicamente já desde 1993 com assistência, ensino e pesquisa na área de transtornos alimentares e obesidade na Universidade Federal do Rio de Janeiro e também com colaboração do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. Então, muito do que vai ser apresentado aqui tem a ver com alguma relação direta com esse trabalho. A gente fala de transtornos alimentares, é um conceito muito amplo, o conceito de transtornos alimentares. E na classificação atual, é considerado transtornos alimentares um conjunto de transtornos mentais caracterizados por uma perturbação no comportamento alimentar de uma maneira geral, que acabam repercutindo, vai muito além somente do comportamento alimentar, mas basicamente do comportamento alimentar, que compromete a vida psíquica e também a vida, a saúde física do indivíduo. Então, impactando em vários aspectos do funcionamento do indivíduo. Na atual classificação de 2013, a DSM-5, da Academia da Associação Americana de Psiquiatria, e também da atual CID-11, nós temos, basicamente, alguns transtornos alimentares, que são esses três primeiros, que são transtornos alimentares que mais aparecem na infância e na adolescência, como pica, transtornos de ruminação,
e também esse transtorno de evitação e restrição da ingestão alimentar. Eles foram colocados na classificação até para estimular os clínicos, desde cedo, os pediatras, a fazerem diagnósticos de alterações que começam, às vezes, muito precocemente na vida do indivíduo. Seguido dos transtornos alimentares clássicos, que todos conhecem, né? Anorexia nervosa e bulimia nervosa. Essa classificação incluiu pela primeira vez um novo transtorno alimentar, que seria o transtorno de compulsão alimentar, e um grande grupo de transtornos alimentares que necessariamente não preenchem esses critérios desses outros transtornos alimentares, mas que as pessoas sofrem e procuram atendimento clínico, que a gente chama de outros transtornos alimentares, quer específicos, quer inespecíficos. Mas, de qualquer forma, aqui é só mais para se ter uma visão geral, né? Aqui, nessa tabela, vocês têm características diferenciadas dos transtornos alimentares em função do comportamento alimentar, sendo na anorexia mais característica a restrição alimentar, enquanto na bulimia nervosa, no transtorno de compulsão alimentar, é mais descontrole alimentar. O peso, na anorexia nervosa, o baixo peso, enquanto nos outros transtornos alimentares você pode ter peso normal e até sobrepeso e obesidade. A imagem corporal, que é mais ou menos uma perturbação presente em todos os transtornos alimentares e muito presente na sociedade atual, a compulsão alimentar, que são episódios de descontrole alimentar, que também podem estar presentes em todos esses transtornos, e comportamentos compensatórios inadequados. O mais frequente é o uso de vômitos autoinduzidos, mas tem abuso de laxativos, diuréticos. Então, os transtornos alimentares vão se diferenciar basicamente pela proporção desses comportamentos que a gente chama comportamentos alimentares anormais. Eles também, muito além do diagnóstico, né, são comportamentos hoje muito presentes na nossa sociedade, que é a insatisfação corporal, uma decisão basicamente de mudar a forma, de mudar o peso do corpo, cortar alimentos, geralmente associados a alimentos saudáveis ou não saudáveis, esforços para cada vez mais aumentar a quantidade de atividade física, com vistas à modificação do corporal, enfim, e vários outros comportamentos de pular refeições, aumento dos níveis de preocupação, apesar de não serem diagnósticos, esses comportamentos eles também acabam perturbando muito o funcionamento do indivíduo e estão presentes nos transtornos alimentares. Os transtornos alimentares acabam sendo uma área subestudada na psiquiatria, né? Mas eles têm uma taxa de mortalidade bastante elevada, e o suicídio é uma das principais causas de mortalidade, além do comprometimento da saúde física. Então, além da desnutrição, no caso da caquexia, da anorexia nervosa, que pode levar a morte por conta das complicações clínicas associadas, ou os distúrbios eletrolíticos existentes na bulimia nervosa, que podem levar também à morte, ou no transtorno de compulsão alimentar, a obesidade mórbida associada, o suicídio a principal causa de morte nos pacientes com transtornos alimentares. Esse estudo é um estudo retrospectivo, acompanhou quase 4.000 pacientes com transtornos alimentares nos Estados Unidos, e vocês vejam a comparação, né, se você vê as taxas de mortalidade nos diagnósticos de transtornos alimentares, e quando você compara as taxas de suicídio nesse mesmo grupo, né, mortalidade por suicídio. O suicídio ele está presente em vários aspectos. Por exemplo, na anorexia nervosa, essa é uma revisão sistemática englobando os principais estudos de suicídio em transtornos alimentares. A gente tem taxas só de pensamento, ideação suicidas, em torno de 20% a 43%, dependendo do estudo, né? Em termos de estimativa de suicídio, propriamente dito, variando de 9% a 25%. E uma pessoa com anorexia nervosa tem 31 vezes mais chances de morrer de suicídio do que as pessoas da população geral, mostrando a gravidade dessa condição clínica em relação a suicídio.
Na bulimia nervosa, nós temos também um padrão bastante frequente de ideação suicida e de tentativas de suicídio, mas a taxa de mortalidade é um pouco menor do que a taxa da anorexia nervosa. E uma pessoa com bulimia nervosa estaria com risco de 7 vezes maior de morrer de suicídio. Em outros transtornos alimentares, no transtorno da compulsão alimentar, assim como essas formas subclínicas de transtornos alimentares, vocês têm também taxas elevadas de pensamentos, né, de ideação suicida, 21% a 30%, e um risco também maior de suicídio efetivado nesses pacientes com transtornos alimentares, mostrando, de uma maneira geral, essa ocorrência muito frequente de suicídios e ideação suicida nesse grupo, né? Aqui esse estudo ele avaliou em uma grande amostra nos Estados Unidos as taxas de hospitalização em pacientes com transtornos alimentares causadas por tentativas de suicídio. E o que vocês podem ver, novamente, a anorexia nervosa é a que tem a maior taxa, e vocês vejam que já tinha sido comentado aqui, isso acontece várias vezes. Então, temos um grupamento que teve 1 a 2 tentativas, de 3 a 10 e até mais de 10 tentativas no mesmo caso. Então, vocês vejam que é bastante impactante nesse subgrupo de pacientes. Quando se vê, de uma outra maneira, o risco, né, tendo um transtorno alimentar, o risco de você ter uma tentativa de suicídio ao longo de um segmento longitudinal, vocês vejam que temos taxas de odds bastante elevados, tanto na anorexia nervosa, quanto na bulimia nervosa, quanto no transtorno de compulsão alimentar. Um outro ponto também bastante importante, muito presente na nossa sociedade hoje em dia, são o que a gente chama de tentativas não fatais de suicídio, né? ou de tentativas como a automutilação. Isso é muito frequente em pacientes com transtornos alimentares, principalmente em pacientes com sintomas de compulsão e purgação alimentar, e cada vez mais a gente vê aumentar essa frequência. E existe uma relação direta entre automutilação e tentativas efetivas de suicídio. Isso também são estudos de segmento ao longo do tempo, mostrando o risco elevado de tentativas de suicídio mesmo em pacientes que apresentam esses aspectos de automutilação. Basicamente na anorexia nervosa e na bulimia nervosa, mas em outros transtornos alimentares a gente também vai observar esse sinal de alerta quase, né, da automutilação. Existem várias hipóteses dessa associação entre suicidalidade, tentativas de suicídio e transtornos alimentares. Basicamente, existem, primeiramente, uma grande comorbidade dos transtornos alimentares com transtornos de humor, o que por si só já pode explicar um pouco esse aumento na frequência de suicídio, como também uma hipótese que diz que mecanismos genéticos podem ser compartilhados nessas duas condições, tanto no suicídio quanto nos transtornos alimentares. Fenômenos de trauma e uma alta impulsividade, os sintomas alimentares propriamente ditos, né? E vários outros aspectos funcionando como mediadores. A gente vai ver que, por exemplo, existe uma teoria chamada teoria interpessoal psicológica do suicídio, que liga essa perturbação relacionada a peso corporal, tanto para mais quanto para menos, com o risco de suicídio, não só com as variáveis de cima, que seria uma desregulação emocional que esses pacientes apresentam, e a presença de psicopatologia alimentar, como também os fenômenos dessa sensação contínua que esses pacientes têm de distopia, de se sentirem um fardo, né? E também uma frustração de pertencimento, já que eles se acham que não compartilham das mesmas impressões que as outras pessoas em relação a alimento, a peso, a forma corporal.
Agora eu vou falar um pouquinho de um estudo que a gente realizou aqui no Rio de Janeiro, isso foi pré-pandemia, que foi um estudo que avaliou a epidemiologia, basicamente do transtorno de compulsão alimentar e também bulimia nervosa. Foi um estudo colaborativo com várias instituições, teve inclusive a professora Filipa Rey, da Austrália, que nos ajudou no desenho desse estudo. Ele foi publicado mês passado, ele visitou basicamente toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, numa amostra randômica. Foram visitados quase 3.000 domicílios dos elegíveis, né? E, a partir daí, 2.297 indivíduos foram entrevistados por entrevistadores leigos, e depois nós fazíamos um rastreamento direto, com uma entrevista direta feita pelo SCID, para confirmar o diagnóstico do transtorno alimentar. A gente fez tanto casos positivos quanto casos negativos, justamente para avaliar o grau de certeza dessa entrevista. E chegamos às seguintes prevalências de transtornos alimentares, né, no Rio de Janeiro. 1,4%, né, de transtorno de compulsão alimentar, 0,8% de bulimia nervosa, e pessoas que tinham pelo menos um episódio de compulsão alimentar recorrente toda semana, e pelo menos nos últimos 3 meses, 6,2%, mostrando que essas pessoas também tinham uma perturbação alimentar que não fechava um diagnóstico completo. Também o que a gente observou foi a alta associação com depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e várias comorbidades médicas associadas a esses quadros de transtornos alimentares. E nós pegamos e fizemos uma análise, isso não está publicado ainda, a gente está analisando esses dados, rastreamos o índice de suicidalidade pelo um item, que é um item do PHQ-9, que avalia nas últimas 2 semanas se a pessoa foi incomodada ou não por pensamentos de que seria melhor estar morta ou se machucar de alguma forma. E a gente apresentava essas opções, né? Nenhuma, várias vezes, mais da metade dos dias e quase todos os dias. Esse gráfico do lado mostra uma validação desse critério em 80.000 pessoas, mostrando que as pessoas que têm itens mais elevados, que são os gráficos superiores, têm um risco maior de apresentarem uma tentativa de suicídio nos próximos 300 dias de segmento, mostrando uma validade desse item. Aqui nós temos os dados relacionados à população do Rio de Janeiro, e a gente já vê que 10% das pessoas, aproximadamente, apresentam alguma ideia, algum desses critérios, e que cada vez mais pessoas podem apresentar também algum desses sintomas em gravidades crescentes. Mas fica muito claro, quando a gente compara diretamente a prevalência desses sintomas da população geral, 8,3, com a prevalência desses sintomas nos pacientes com transtorno de compulsão alimentar, bulimia nervosa, ou mesmo quem só tem transtorno de compulsão alimentar, a frequência é elevadíssima desses pensamentos, com frequências cada vez maiores. A gente depois estratificou pelos itens, e vocês vejam que nos itens também vocês vão vendo cada vez mais, e todos eles deram uma significância bastante elevada. A gente está analisando melhor para tirar algumas variáveis, como a presença de comorbidades psiquiátricas outras e índice de massa corporal, mas provavelmente isso é um grande sinal de alerta dessa associação aqui no Rio de Janeiro, né? Então, como manejar essa suicidalidade nos transtornos alimentares, tendo em vista o que foi apresentado, né? Primeiramente, perguntar e reconhecer precocemente esses sintomas de suicídio na população que apresenta esses diagnósticos ou esses comportamentos. Tratar adequadamente o transtorno alimentar, já que é um fator de risco para a ocorrência de suicidalidade. Tratar as comorbidades psiquiátricas, já que essas comorbidades aumentam também o risco de suicidalidade nessa população. E avaliar necessidades de intervenções e até indicação de tratamento hospitalar em determinados casos mais graves com risco de suicídio.
Bom, de uma forma geral, a gente pode dizer que os transtornos alimentares estão associados com prevalências elevadas de suicidalidade. Os estudos na população brasileira, até então, confirmam essa associação entre suicidalidade e transtornos alimentares, e é importante o reconhecimento precoce da ideação suicida, assim como comportamentos correlatos para uma boa prevenção e tratamento dessas condições. Obrigado. Obrigado, professor José Carlos Apolinário, pela sua brilhante apresentação e dados ainda não publicados, dados próprios na população do Rio de Janeiro. Muito interessante. Vamos passar à segunda apresentação, que é homicídio seguido de suicídio. O professor Alexandre Martins Valença, que é médico, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, fez mestrado e doutorado aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez pós-doutorado em Fisiologia da Respiração com o acadêmico Walter Zinn. O professor Alexandre Martins Valença é acadêmico titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, é membro da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, é professor associado da Universidade Federal Fluminense e professor de pós-graduação do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Ele coordena o programa de ensino e pesquisa em psiquiatria forense e coordenador também do Centro de Estudos do IPUB. O professor Alexandre Martins Valença tem um grande número de publicações, livros, artigos e também uma experiência muito grande na formação de novos pesquisadores. Muito obrigado, professor Alexandre, por ter aceito o convite, e a palavra é sua. Boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo ao presidente da Academia Acadêmico Francisco Sampaio pelo convite, e especialmente ao professor Egídio, que fez o convite diretamente à minha pessoa, e a satisfação de estar participando de um evento tão importante, tão brilhante, também parabenizando pela organização desse evento. Então, coube a nós o tema homicídio seguido de suicídio. Não tenho conflito de interesses, aí as minhas principais vinculações. Bom, homicídio, ele é descrito no artigo 121 do Código Penal, que é matar alguém. Ele é considerado o crime mais grave, né, do Código Penal, e cuja pena prevê reclusão de 6 a 20 anos. Eu vou falar um pouco de feminicídio também, vou mencionar, porque nós vamos ver que nesse tema há muito feminicídio, né, nesse tema homicídio, suicídio. Então, o feminicídio, no parágrafo 2º, é contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, e quando isso envolve violência doméstica ou familiar, a mulher é vítima dessa violência, em geral uma violência repetida, tá? Ou menosprezo ou discriminação à condição de gênero, né? Pelo fato dela ser mulher. Bom, a Lei 13.104 de 2015 previu aumento de pena em algumas situações, né? Então, a pena vai ser aumentada de 1/3 a 2/3 se ocorrer durante a gestação ou após os 3 primeiros meses do parto, né? Contra indivíduo menor de 14 anos ou maior de 60, tá? E na presença de um parente da vítima, né? Tornando o crime mais chocante, mais dramático, certamente. Bom, misoginia, que é o ódio pelo feminino, né? Então, a gente vai ver que em muitos casos de homicídio e suicídio existe isso, esse ódio pelo que é do gênero feminino, o menosprezo, querer pisar. Aí, eu trouxe um pouco das taxas de homicídio do IBGE. Nós percebemos que as taxas de homicídio no Brasil elas são bastante elevadas, né? Essa é uma estatística que vai de 2006 a 2016. Então, vejam que em 2016 houve 6.500 casos de homicídio no Brasil, ou quase 30 homicídios por 100 mil habitantes.
o que são cifras bastante graves e preocupantes. Ao contrário do que a professora Verônica falou em sua apresentação, a gente vê que as taxas de homicídio, elas são maiores no norte e nordeste do Brasil, né? Onde elas chegam em torno de 47,5 por 100 mil habitantes, né? E certamente em muitas regiões da região existe o chamado coronelismo, né? Bom, aí comparando o Brasil com outros países, né, Jamaica, Honduras, África do Sul, o Brasil, isso em 2020, o Brasil teve cerca de 22,45 homicídios por 100 mil habitantes. Essa taxa foi assim, mencionada como sendo algo bom, que diminuiu bastante, mas vocês vejam que é muito alta, muito elevada ainda, né? Esse é um artigo que nós tivemos a honra de publicar na revista Brazilian Journal of Psychiatry, que fala justamente do aumento da violência familiar, né, durante a pandemia do Covid-19. Então, essas vítimas, elas ficaram mais próximas ao agressor, elas não podiam denunciar, elas não podiam sair de casa, houve um aumento do contato social, houve uma diminuição da possibilidade de pedir socorro. Então, essas taxas de violência familiar e certamente o homicídio familiar também aumentaram muito durante a pandemia. Como eu estou falando desse tema, eu resolvi falar um pouco dos principais tipos de assassinos, né? Então, a gente tem os serial killers, que eu vou falar daqui a pouco, são os psicopatas, assassino de massas, spree killer, assassinos passionais, esse vai ser o mais importante dentro desse nosso tema, em que estamos estudando o homicídio seguido de suicídio, e os assassinos criminosos, aqueles ligados à violência urbana, como tráfico, enfim, assalto, né? Então, psicopata significa isso, psique, alma, patos, paixão ou sofrimento. O curioso é que, na verdade, o psicopata ele não tem nenhum sofrimento, né? A gente fala que os sintomas dele são totalmente egocintônicos, né? Ele então não tem nenhum sofrimento. Esse é o Harvey Cleckley, um psiquiatra americano, que foi o que se destacou em termos de descrição do que nós hoje conhecemos do conceito de psicopatia. E o Harvey Cleckley, ele traz esse conceito que eu considero sensacional, a máscara da sanidade. Ou seja, por trás de uma pessoa que parece muito educada, gentil, cordial, é pai de família, trabalha durante o dia, e existe alguém muito perturbado, né? Que faz tudo isso de dia e durante a noite ele mata criancinhas ou mulheres, tá? Uma das hipóteses, e entre várias, não daria tempo de eu trazer todas aqui, é que na psicopatia haveria uma diminuição de neurônios espelho. Esses neurônios espelho, eles estão localizados na área do córtex parietal inferior e eles seriam justamente relacionados ao grau de empatia, a nossa capacidade de nos colocarmos psicologicamente no lugar do outro e, assim, melhor poder sentir e entendê-lo, né? Que é uma técnica que nós utilizamos muito na medicina, na assistência, né? A identificação e empatia. Nos identificamos com o paciente, queremos ajudá-lo, isso fortalece o vínculo terapêutico. É tudo que o psicopata não tem. O Francisco da Costa Rocha, o Chico Picadinho, ele matou 2 mulheres, estraçalhou ambas, ele foi preso por 30 anos no segundo homicídio e, na época dele sair, os juízes ficaram muito preocupados e resolveram pedir uma avaliação da psiquiatria forense, né, dos peritos forenses. E eles disseram o seguinte: esse rapaz, ele é um psicopata serial killer, não solte ele. Se ele foi solto, a possibilidade dele cometer um crime, um novo crime, é praticamente 100%. E assim, o jeito arrumado, o Chico Picadinho, ele foi interditado civilmente pelo Estado e hoje ele certamente vai estar para o resto da vida na casa de custódia de Taubaté.
e dizem que ele é um sujeito muito inteligente, sabe discutir autores da filosofia como Sartre em profundidade, pinta lindas aquarelas, né? Mas é uma pessoa muito perigosa, tá? O assassino de massas, esse homicídio é definido como acontecendo no intervalo de 24 horas, tá? E esse indivíduo, ao contrário do serial killer, que tem um perfil de vítima, então ele vai atacar menininhos, menininhas, gays, mulheres loiras ou morenas, o assassino de massas, o mass murder, ele vai matar quem ele encontrar pela frente, né? Esse caso ficou muito famoso, né? Ficou conhecido como o massacre do Realengo, do Wellington Menezes. Ele matou 12 crianças numa escola municipal do Rio de Janeiro, né? Foi um crime que chocou a todos, né? Aconteceu em 2011. O familicídio é um subtipo de homicídio em massa, quer dizer, geralmente há mais do que 3 vítimas, é um tipo de crime, né, que deixa um grande drama, perda de várias pessoas da família. Como eu falei, ocorre dentro de 24 horas, na mesma localidade, que em geral é a casa da pessoa, é um ambiente doméstico, e sendo praticado pelo mesmo autor. Para esse tipo de tema que a gente está se referindo hoje, o homicídio-suicídio, talvez esse seja o tipo de assassino mais importante, né? O assassino passional, que é aquele indivíduo que tem um amor passional, carregado de um ciúme patológico, a pessoa interpreta o outro como se fosse uma continuação dela mesma, né? Ele quer manipular, tem um sentimento de posse em relação a outra pessoa, acompanhada de sentimentos de rejeição, né? Quando a pessoa foge daquele círculo que ele imagina, ele fica muito enraivecido, isso acompanha a baixa autoestima, né? Ele precisa que alguém esteja totalmente voltado para ele, ele manipula as relações amorosas, né? E quando a vítima deseja sair ou ameaça sair do relacionamento, isso gera muitos sentimentos de hostilidade, podendo, nesse caso, cometer os chamados crimes passionais. Bom, quando a gente fala de crime passional, a gente não pode esquecer da obra do William Shakespeare, do Otelo, né? O Moro de Veneza, que era um general que servia ao reino de Veneza, ele assassina a esposa Desdémona, após ser convencido de que estava sendo traído, né? Então, é um crime passional, ilustrado de forma brilhante na obra de Shakespeare, no século XVII. Eu resolvi ir no Google e digitar matou e depois se matou. Vocês vejam que apareceram inúmeros relatos, inúmeras descrições de indivíduos que mataram e depois se mataram. E as principais vítimas foram justamente as mulheres, as esposas, tá? Bom, a gente também pode classificar quais os tipos de homicídio e suicídio. Então, por ciúme é a forma mais comum, certamente. Marital, relacionada ao declínio de saúde, é também chamada de mercy killing, ou seja, o indivíduo é mais comum em pessoas mais idosas, acima de 55 anos, enquanto o ciúme é em pessoas mais jovens, menor que 55 anos, e a pessoa se sente muito responsável pelo outro, né? Pela família, pelo cônjuge. Então, ele imagina que não haverá possibilidade dessas pessoas sobreviverem ou serem felizes sem a presença dele, ele as assassina e depois se mata. Filicídio, suicídio, eu tenho artigos sobre esse tema, né? Acabei achando que não ia dar tempo de apresentar aqui, quer dizer, mães filicidas, né? Aquelas com doença mental, elas costumam assassinar crianças mais idosas, entre aspas, 1, 2, 3, 4, 5 anos, e as mulheres que não têm transtorno mental, elas costumam assassinar, quando isso acontece, recém-nascido, justamente para encobrir o nascimento, a gravidez, ela não deseja, ela não recebeu o apoio do seu parceiro, né? E o homicídio extrafamiliar acontece fora da família. Bom,
O homicídio-suicídio é um evento raro, ele acontece na frequência de 0,2 a 0,3 por 100 mil habitantes, mas, como eu falei, é um crime que choca a todos, né? Porque traz a perda de 2 ou mais membros da família. Esse é um estudo de revisão sistemática, né? Que mostrou que existem fatores de risco para o homicídio-suicídio, então é mais comum o homem cometer, pessoas que têm histórico de depressão, têm um baixo status profissional, têm relações amorosas conflituosas, justamente quando há ameaça de separação, de rompimento, né? Aí vem aquele homicídio passional. O uso de armas de fogo é o instrumento mais comum, talvez justamente porque a arma de fogo é um instrumento muito letal, né, e mortífero, tá? Seguido de esfaqueamento e asfixia. Esfaqueamento, mais casos na China, asfixia, mais casos no Japão, uso de armas de fogo no Brasil e Estados Unidos. Como eu falei, quando há ameaça de separação, e um problema de estudar esse tema é a heterogeneidade de dados. Quer dizer, no Brasil não existem estatísticas precisas sobre homicídio, suicídio. Esse tipo de ação, ela costuma se misturar às taxas gerais de homicídio ou suicídio. Freud dá uma interpretação psicodinâmica sobre isso, então ele fala que no homicídio haveria um desejo de aniquilamento do outro, sendo que isso não foi simbolizado, né, a pessoa simbolizar e não fazer, ela faz, e o suicídio seria um desejo de aniquilamento também em relação ao outro, porém esse outro introjetado na própria pessoa. Esse também é um estudo de comparação de homicídio, homicídio-suicídio e suicídio. Então, é um estudo de revisão sistemática, em que foram estudados 103 casos de homicídio e suicídio, 3.200 casos de homicídio e 17.750 casos de suicídio. Os resultados desse estudo foi que o homicídio e suicídio aconteceu mais em ambiente doméstico, como eu falei, mais em crimes passionais, foram cometidos especialmente por pessoas do sexo masculino. E, nesse estudo, curiosamente, foi destacado as motivações altruístas, que é aquela pessoa matar porque acha que a família vai sofrer sem a presença dela, e também por ciúme naquelas pessoas mais jovens. Esse é um estudo trazido de Porto Alegre. Na verdade, foi o único estudo que eu encontrei de homicídio e suicídio publicado no Brasil, tá? Foi um estudo de série com 14 casos de homicídio e suicídio, e esse estudo ele viu que a principal vítima era justamente as mulheres que tinham envolvimento atual ou prévio, ou estavam ameaçando o rompimento do relacionamento, quer dizer, havia um conflito conjugal no sentido de ameaça de rompimento de relacionamento. E é isso que aquele indivíduo passional não aceita, né? O rompimento do relacionamento. Vejam que em 13 casos foi desse tipo, em outros casos foi o filho, o enteado e a cunhada, mas a grande maioria, 13 casos, foi a esposa ou a namorada ou ex-namorada. Então, todos os casos eram homens, tá? O sexo da vítima, 13 casos de mulher, teve um homicida que matou mais do que um, então 13 indivíduos do sexo masculino. Em relação ao local do homicídio, a casa, o ambiente doméstico foi o mais comum, né? A casa da vítima. O local de suicídio também, 7 casos em casa da vítima. Novamente aqui aparecendo o que a gente encontrou dos estudos da epidemiologia desse tema, né? A arma de fogo foi o principal instrumento utilizado tanto para o indivíduo matar quanto para se matar. Esse mesmo estudo, ele realizou o que se chama de autópsia psicológica. O que é uma autópsia psicológica? Vai ser um levantamento do estado mental daquele indivíduo que praticou o homicídio, as relações familiares, domésticas dele no momento do homicídio. Então, esse estudo, na verdade, avaliou casos que saíram em jornais e em 25 delegacias, né? Os autores procuraram entrevistar os parentes das pessoas que foram vítimas do suicídio, homicídio, né? Quer dizer, os parentes daqueles que mataram e morreram, e conseguiram entrevistar 5 casos, tá? Que eram mãe, irmão, irmã e cunhado.
Tá? E aí, esses foram os principais problemas encontrados nesses agressores, tá? Dito por aqueles que sabiam da vida, tanto do agressor quanto da vítima, né? Os dois que tinham falecido. Então, aspectos de personalidade com bastante agressividade, impulsividade, né? A pessoa não aceita o rompimento do relacionamento. Sintomas depressivos também, importante, né? Abuso e dependência do álcool, quer dizer, o abuso e dependência do álcool pode contribuir para a desinibição. A gente sabe que o álcool, ele potencializa a neurotransmissão GABAérgica, né, que é inibitória. Então, o álcool, ele vai desinibir, ele pode facilitar, aumentar esses casos. Esses indivíduos já tinham histórico prévio de violência doméstica, já tinham sido denunciados, tá? E muitos tinham antecedentes de agressão a terceiros. E qual é o impacto do homicídio-suicídio? Então, mudanças permanentes na história da pessoa, da família, na estrutura, né? Essas consequências vão se estender a outras gerações, né? Tal a gravidade do impacto emocional. Muitas vezes são revelados segredos familiares, né? Ele ou ela tinha um amante ou um amante, tá? Então, sentimentos de pesar, de culpa, remorsos familiares ficam achando que talvez pudessem ter evitado aquele evento, tá? E muitas vezes estão presentes casos de transtorno de personalidade, especialmente o antissocial, o borderline e o narcisista, tá? São os principais transtornos de personalidade envolvidos nessas situações. Tá? Esse é outro estudo de revisão sistemática, tá? Sobre homicídio e suicídio. Então, esses autores estudaram 2.400 casos. As taxas de homicídio e suicídio variaram de 3% a 60%, uma alta prevalência de transtornos mentais, né, 20% a 75%, sendo os mais comuns a depressão, seguido do abuso de substâncias e dos quadros psicóticos, né? Aí vem mais o homicídio altruísta, a pessoa achar que ela vai morrer, que ela está condenada e ela vai assassinar membros da família porque eles não poderão sobreviver sem ela é responsável pelo sustento da família, né? Então, a importância da autópsia psicológica nesses casos, né? Quer dizer, foi o que o estudo de Porto Alegre verificou, né? Esses indivíduos que cometeram o crime, eles tinham, grande parte, transtornos mentais, né? Como o próprio professor Egídio tinha falado, né? O suicídio está fortemente ligado ao transtorno mental. Então, nesse mesmo estudo foram apontados, como eu falei, casos de depressão, de psicose, outros transtornos mentais, transtorno bipolar. A prevenção desses casos, né, que é um tema bastante importante. Como a gente pode contribuir para a prevenção desses casos? Então, a avaliação de risco de violência em pacientes com transtornos mentais. Hoje em dia, nós dispomos de escalas modernas para avaliação de risco, né, como a escala do HCR, que é o Historical Clinical Risk Factor, o PCLR, que foi feito por o psicólogo canadense Robert Hare, aperfeiçoando os critérios do Cleckley, aquele psiquiatra que eu falei, a verificação de comorbidades, né, nesses indivíduos que têm conflitos domésticos, é importante que eles sejam avaliados, o tratamento, a adesão dessas pessoas ao tratamento do transtorno mental, né? A gente sabe que as taxas de abandono em tratamento de transtorno mental, elas são bastante elevadas, e a importância da sociedade como um todo, dar uma qualidade, aumentar a qualidade e suporte à família, tá? Como conclusões, o combate à cultura em que a mulher não tem direito de terminar a relação, ela tem sim o direito de terminar a relação. Infelizmente, ainda vivemos numa sociedade machista, né? Mas isso tem que ser mudado, essa mentalidade ela tem que ser modificada. A divulgação de informações sobre sinais e sintomas de transtornos mentais que podem alertar os membros familiares a levarem aquela pessoa
para tratamento psiquiátrico, psicoterápico, né? A ampliação da rede de atendimento às pessoas que têm transtornos mentais, né? Aumentar a quantidade e qualidade da assistência psiquiátrica, psicológica dessas pessoas, e também, não menos importante, o controle de armas de fogo, né? O que tem sido visto é que nas sociedades em que não há controle de armas de fogo, essas taxas de homicídio e suicídio são mais elevadas. Muito obrigado. Obrigado, professor Alexandre Valença, pela sua bela exposição, clareza sobre um tema muito pouco comentado, né, que é o homicídio seguido de suicídio, e, pelo que eu entendi, muito ligado ao feminicídio. Vamos passar à última apresentação desse simpósio sobre depressão e suicídio, que será apresentado pelo professor Flávio Kapczynski. O professor Kapczynski, ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, é professor titular do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também é professor do Department of Psychiatry and Behavioral Neuroscience da McMaster University, no Canadá, onde atualmente é professor eméritus. Suas pesquisas estão muito centradas na investigação da fisiopatologia e tratamentos inovadores dos transtornos de humor, como transtorno bipolar e a depressão, e também sobre o uso da inteligência artificial nos transtornos psiquiátricos. Sua produção no Web of Science tem 725 publicações, com mais de 20 mil citações, e no Web of Science tem um fator H de 73. O professor Kapczynski tem um currículo enorme, isso foi apenas um breve resumo, mas é um dos professores, ele é pesquisador 1A do CNPq e é um dos pesquisadores brasileiros com maior produção científica. Muito obrigado por ter aceito o convite, professor Kapczynski, e a palavra é sua. Excelentíssimos acadêmicos, Francisco Sampaio, presidente da Academia Nacional de Medicina, e acadêmico Egídio Nardi, obrigado pelo convite, e é de fato uma honra estar nessa casa discutindo esse tema tão relevante. Bom, é um tema relevante, mas relativamente pesado, então eu imagino que todo mundo já teve aí a sua dose de depressão e suicídio pelo dia, mas vamos trabalhar numa questão bem prática aqui, que eu acho que é de interesse geral na academia. Em primeiro lugar, suicídio, certo? Fatores culturais, fatores históricos, está na arte, está na cultura, mas suicídio tem subjacente 90% de um diagnóstico psiquiátrico, certo? Nessas situações, frequentemente, o indivíduo está em turbulência, em dificuldade, e é dito popularmente, busque uma terapia, busque uma análise, busque uma ajuda, né? E eu digo aqui na academia, busque um psiquiatra, faça um diagnóstico. O diagnóstico em medicina é o começo de qualquer tratamento bem-sucedido, né? Vamos começar por aí. Um bom diagnóstico vai nos dar a clareza para determinar as nossas intervenções. É prevalente 800 mil suicídios anualmente, a taxa está em torno de 10,7, né, suicídio por 100 mil habitantes no mundo afora. 2,7% das pessoas tentam suicídio na vida. 83% daqueles que se suicidam buscam atendimento um ano antes do evento. Ou seja, eles vêm para o médico, eles vêm para o sistema de saúde, e tem sido difícil a gente traduzir isso num diagnóstico e numa terapêutica eficaz. E eles buscam, evidentemente, um centro de saúde, em primeiro lugar. Quem comete suicídio em psiquiatria, certo?
na população psiquiátrica? Basicamente, a doença mental grave. O que é a doença mental grave? São a esquizofrenia e o transtorno bipolar e as depressões caracteristicamente melancólicas. Esse é o transtorno mental grave, e aí nós temos uma odds ratio ajustada para esquizofrenia de 15, 15 vezes mais do que a população em geral. Então, vejam o quanto o diagnóstico carrega de risco excessivo. No transtorno bipolar, 13 vezes mais do que a população em geral. Na depressão diagnosticada, 7 vezes. E na ansiedade, também tem um risco aumentado em torno de 3 vezes. Importante, ao lado eu coloquei a medicação. Na esquizofrenia, só um remédio tem ação antisuicida comprovada, que é a clozapina, só um. No transtorno bipolar, só um também. Tem vários remédios, só um funciona para prevenir suicídio, que é o lítio. E na depressão, então aqui eu acho que uma das funções da ciência às vezes é contrastar com o senso comum. A gente imagina, depressão, busque uma terapia, busque um auxílio, busque uma análise, e eu digo, não, busque um diagnóstico. Outro, depressão não é sinônimo de dar antidepressivo, o que muitas vezes é o senso comum. A depressão, se for bipolar, tem que tratar com estabilizador de humor. E o antidepressivo, vejam bem, o antidepressivo, se o paciente for bipolar, vai piorar a doença bipolar e aumentar o risco de suicídio, certo? Então, muito cuidado, O senso comum nessas questões médicas, na psiquiatria não diferente de outros ramos, é um grande problema. O lítio, felizmente, é um medicamento com propriedade comprovada por inúmeras meta-análises, propriedade anti-suicida. Então, se nós pensarmos em ajudar, em termos medicamentosos, alguém com risco, pensaríamos no lítio. Pensaremos também que o lítio é aquele problema, ele é letal a partir de certas doses. Então, conforme o paciente, mesmo com todas essas características positivas, não poderemos deixar o lítio na mão do paciente. Ele terá que ficar na mão de um familiar para evitar uma intoxicação seguida de morte, que pode ocorrer facilmente com o uso do lítio. Os antidepressivos, inibidores da recaptação da serotonina, estão associados em grandes coortes em países à diminuição de taxa de suicídio. Entretanto, isso não se consegue ver em estudos mais refinados, face a face, comparativos de uma população com a outra, como se vê no lítio. Esse é um trend geral, E como que nós interpretamos essa tendência? A gente interpreta dizendo, quando um sistema de saúde, quando um país foca em saúde mental e trata os indivíduos que estão sofrendo, ele mitiga os riscos de suicídio. O que é tratar? Em primeiro lugar, diagnosticar apropriadamente e colocar dentro dos algoritmos e daquilo que a especialidade traz como melhor para o caso. Vejam bem, eu dizia que suicídio não é sinônimo de depressão e nem sempre o antidepressivo vai ajudar quem tem ideação suicida. Por exemplo, nós pegamos a maior coorte de nascidos vivos no Brasil, é uma coorte feita na cidade de Pelotas, interior do Rio Grande do Sul, e analisamos desde o nascimento esses indivíduos até os seus 22 anos de idade. E procuramos, através dessas técnicas de aprendizado de máquina, ver o que predizia que o indivíduo convertesse, então, para essa doença grave que é o bipolar. Verificamos que risco de suicídio é o fator mais preponderante, predizendo a conversão. Ou seja, bipolar, que a gente muitas vezes não pensa em suicídio, é possivelmente mais ligado a sucesso na tentativa de suicídio do que depressão em si. Outros fatores que predizem o bipolar são a ansiedade,
abuso dos pais, problemas financeiros e outros de ordem psicossocial. Mas suicídio, né? Quando aparecem manchetes, Anthony Bourdain, por exemplo, ou outras celebridades cometeram suicídio, eles têm depressão, certo? Frequentemente o que eles têm é doença bipolar. E como que a gente sabe isso? Essas doenças a gente não diagnostica só num exame, elas são uma linha de tempo e se examina a vida do indivíduo. Aquele que num momento está depressivo, no outro foi extremamente produtivo ou criativo, certo? Nós pensaremos primeiramente no bipolar e não na depressão. E nós evitaremos o uso de antidepressivo, se isso for possível. De novo, né, fatores de risco para a conversão para o bipolar. Então, o principal deles é depressão, né? Então, ter depressão, né, e se o paciente deprimido com propensão para bipolar, ou seja, história familiar, é tratado com antidepressivo, frequentemente ele converte, né, ele vira uma doença pior, ele vira bipolar, né? Então, ter esse cuidado, né, quando a gente utiliza essas ferramentas como os antidepressivos para não piorar as coisas ao invés de melhorar. Isso já foi visto na noite de hoje, não vamos enfatizar mais, mas o Brasil, nesses rankings internacionais, ele ocupa um lugar bem baixo, né, muito embora esteja subindo. Isso provavelmente não é a nossa natureza ensolarada e tropical, mas é simplesmente subnotificação, né? Conversava com os colegas, os índices maiores se verificam no Rio Grande do Sul, e o fato é que lá há muitos anos se estruturou um ML muito forte que trabalha junto com a polícia e atua direto na cena do crime ou do suicídio e reporta rapidamente. E aí, então, isso acaba inflando e parece que nós, no Rio Grande do Sul, não temos outra coisa para fazer senão planejar e cometer suicídio. Tem outras coisas boas lá. Mas, de fato, se a gente olha a estatística, o Rio Grande do Sul desponta, né? Me parece que a notificação é um fator, mas tudo em medicina é multifatorial, então não podemos simplificar demais. As regiões, né, do Brasil, então, são a região sul, é a que mais tem esse tipo de registro, e vemos com preocupação, né, como já foi dado na primeira aula, índices crescentes no Brasil, na contramão de outros países do mundo, né? Certamente o bem-estar social, certamente o cuidado com as crianças e a educação vão refletir em índices melhores de bem-estar e redução das taxas de suicídio, o que infelizmente não estamos vendo no nosso país por enquanto. Entre adolescentes e adultos jovens, esse problema é particularmente grave, é a segunda causa de morte nessa idade, só perde para acidente, né? Mas é muito preocupante quando um conhecido, eventualmente alguém próximo de nós, adolescente, fala no tema, de sair correndo e agir. Os índices são bem alarmantes, e em meninas e populações minoritárias, todo esse problema é pior, né? É a primeira causa de morte entre garotas mundialmente entre 15 e 19 anos, e isso é muito preocupante. Em adolescentes, o trend mundial é no sentido de subir, né? Não sabemos se isso é rede social, se isso é desintegração das famílias, mas a tendência é de subida, né? E foi comentado já, quando há esse tema no ar, suicídio, a primeira coisa é ver se é homem ou mulher. Se for homem, os suicídios, as tentativas são com maior letalidade, mais agressivas, envolvem métodos mais eficazes como enforcamento e arma de fogo, né? Evidentemente, a arma de fogo é o mais associado à morte, né? Mas o enforcamento também e atirar-se de altura, né? Populações minoritárias têm, de fato,
um estresse psicossocial maior, são uma preocupação de todos nós que somos educadores e trabalhamos nas nossas faculdades com essas populações. Eles têm maior risco, né? E também isso às vezes reflete a pressão psicossocial, bullying e dificuldades que eles enfrentam. Em crianças e adolescentes com transtorno bipolar, o início mais precoce da doença é um indicador de pior prognóstico, infelizmente. Então, as formas pediátricas são mais graves. Quando tem o que nós chamamos de episódio misto, certo? Tem, ao mesmo tempo, depressão e energia aumentada, esse é um outro fator de alerta, tem mais letalidade, mais tentativas. E quando há abuso físico, sexual e disfunção familiar, nem se fala, isso é um coquetel muito complicado. O que nós vamos enfatizar hoje, né, com essa apresentação final? Como prever, certo? Então, há risco. Como que a gente previne? Nós, médicos, a gente diagnostica, certo? Se nós não temos o skill, né, do diagnóstico psiquiátrico, nos cercamos de um bom psiquiatra e começamos tudo diagnosticando. A partir daí, plano de tratamento, terapêutica, vai decorrer naturalmente e terá o melhor sucesso. Diminuir o isolamento social, aumentar o suporte, restringir o acesso a meios letais, especialmente, falou em suicídio, retirar arma de fogo da casa, né? E melhorar a rede de cuidados de saúde mental, evidentemente. Eu não tive tempo nem de preparar, porque eu terminei esse trabalho agora. Eu analisei o PNAD, e aí eu estava analisando o que determina nos estados brasileiros quem será diagnosticado com doenças mentais, esquizofrenia, depressão e ansiedade. Essencialmente, não é o número de CAPES, nem de unidades nos estados federados, é o número de psiquiatras, certo? Estados carentes de psiquiatras, como a região norte, têm muito baixo índice de detecção de esquizofrenia e transtorno bipolar. Sul e sudeste são privilegiados, né? E, de novo, educar os médicos, trazer a psiquiatria, como está sendo feito aqui hoje muito bem, para o centro, né, das atenções da medicina, é importante, é fundamental para esse tipo de prevenção que a gente deseja fazer. Prevenir o suicídio preocupa todo mundo, inclusive o Facebook. Tem guidelines, né, em todos os setores, e eu diria que nas escolas, esse é o lugar que mais nós deveríamos nos preocupar. Treinando jovens, treinando supervisores, treinando habilidades, conscientizando e conversando. A doença mental, que é um tabu, o suicídio, que é um tabu, eles precisam ser conversados, né? Entre as famílias, entre os colegas, e esse quebrar o tabu não vai estimular ninguém a cometer suicídio, muito pelo contrário. Uma campanha muito bem sucedida na Austrália para questão da doença mental e do suicídio é simplesmente dizendo assim: traga o assunto para o dinner table, né? Vamos trazer o assunto. As pessoas têm dificuldade, quem não tem? Depressão tem 20% de prevalência para a vida. Se aqui numa sala como essas, em cada 5, 1 já enfrentou esse tipo de problema, é extremamente comum. Terapias, né? Quando formos indicar, vai para terapia. Não é qualquer terapia. Terapia para reduzir risco de suicídio só tem uma comprovada, que é a terapia cognitiva. Não adianta, procure um terapeuta, né? Vamos fazer a indicação direito para aquilo que funciona, certo? Vamos lembrar, tem 2 tratamentos que funcionam rápido para eliminar risco de suicídio quando a coisa realmente é uma urgência, tá? É o velho ECT, que funciona em todas as universidades brasileiras. O ECT está disponível, aprovado pelos conselhos, e é um método que salva vidas, certo? E o outro é o novo, o anestésico ketamina, ou cetamina, com uma injeção, às vezes, remove
a ideação suicida e com o tratamento sistemático tem uma eficácia importante para a redução do risco de suicídio. É extremamente barato e a medicina brasileira está se atrasando para implantar isso com mais vigor, né? O que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer, né? Nunca passar a mensagem que suicídio é solução, nunca passar a mensagem que suicídio é um problema filosófico, cultural. Ele existe na filosofia e na cultura, mas se 90% de quem se mata tem um diagnóstico, pelo amor de Deus, é um problema médico, né? E o que fazer? Diagnosticar, tratar, discutir em todos os fóruns que nós pudermos. Mito. Quem ameaça se matar quer chamar atenção. Não, quem ameaça, em geral, está indicando que vai se matar mesmo. O suicídio acontece sem aviso. Mito. Quando a pessoa vai se matar, ela avisa, em geral, várias pessoas. O suicídio ocorre em todos os lugares, né? E quem já tentou uma vez não voltará a tentar, é o contrário, né? Quem tentou, aí sim que terá mais chance de tentar novamente. Existem esses métodos, eu não vou me deter porque está no final aqui da minha apresentação, mas utilizando vários modelos matemáticos, nós podemos prever em populações quem tem maior risco. Nesse estudo foi feito com militares americanos, né? Então, homens, alistamento militar precoce, infrações penais prévias, possuir armas, tentativa de suicídio prévio e tratamento psiquiátrico prévio, ou seja, diagnóstico, foram os fatores que apareceram como preditivos, né? Hospitalizações, psicose, cocaína, muito importante, né? E trauma, né? Entre os nossos estudantes de medicina, vamos olhar aqui bem rapidinho, né? Se eles já tentaram, certo? Cuidado, esse é um problema. Pertencer a minorias de orientação sexual é um problema também. Cuidado com essa população vulnerável. E problemas ligados ao uso de cocaína, certo? E eu queria trazer aqui da epidemia que nós temos do uso de psicoestimulantes, né? Os alunos querem usar Ritalina, Venvance, metilfenidato e etc. Eles são psicoestimulantes, assim como a cocaína, né? E eles podem fazer parte de um coquetel explosivo, né? Em quem já tem ideação. Muito cuidado, então, com esse tipo de situação. Ainda desse nosso trabalho tentando fazer predições, né? Nós pegamos os diários da escritora Virginia Woolf, e aí do diário, e não do que ela escreveu de ficção, a gente tentou extrair do texto o que se associava com os momentos em que ela tentou. Ela tentou várias vezes, depois acabou morrendo por suicídio. E aí a gente vê que certos conjuntos de palavras eram mais negativos, eram associados a essas tentativas de suicídio. E, analisando um caso só, isso evidentemente é uma ilustração, a gente pode ver que o material escrito em diários e possivelmente em blogs de adolescentes são uma arma viável para a gente tentar predizer quem vai tentar suicídio. Eu encerro com esse livro que publicamos recentemente, que traz um pouco dessa visão, né? Usando esses modelos de aprendizado de máquina, a gente chega às vezes a uma sofisticação de diagnóstico e predição muito interessante, né? E o mais interessante que eu queria salientar aqui na academia é que essas predições, diferentes das nossas da medicina baseada em evidência, não são feitas para grupos, elas são feitas para um único indivíduo. Então, se nós tivermos o algoritmo na nossa frente e pegarmos o perfil desse indivíduo, nós poderemos fazer uma previsão para ele, né? Como na medicina personalizada está sendo feita em outras áreas, como a oncologia. Com isso, eu encerro a minha apresentação e, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar falando nessa casa para um grupo tão qualificado de acadêmicos, colegas. Bem,
Primeiramente, eu queria dizer que o presidente precisou se retirar e, na condição de secretário-geral, eu assumo a presidência da sessão. Não tem dúvida que nós tivemos aqui um dia bastante produtivo sob o ponto de vista científico acadêmico, talvez um pouco angustiante sob o sentido do viver, né? Principalmente abordando um tema, prevenção do suicídio. Então, primeiro nós começaremos passando àqueles que estão na bancada acadêmica, quer seja presencial, quer seja online, à distância, para que possam se manifestar. Primeiro, os membros da bancada acadêmica que gostariam de dirigir algum comentário ou pergunta. Acadêmico José Carlos do Vale. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, José Galvão Alves, meu caro acadêmico Antônio Egídio Nardi, meus parabéns por essa seleção de craques que aqui hoje estiveram, nos informando do que há de mais moderno com relação à depressão, suicídio e outras doenças correlatas. Eu gostaria de dirigir uma pergunta ao professor Alexandre Mendonça. Está ali. Hein? Valença. Mendonça, desculpa, Valença. É o seguinte, eu acabei de ler recentemente um livro fantástico de um grande escritor da Noruega, Jo Nesbø, que tem mais de 50 milhões de livros vendidos. O livro chama-se A Estrela do Diabo, é sobre um serial killer. Recomendo a todos lerem esse livro, é fantástico, né? Ele é um best-seller internacional, não é à toa. Mas nesse livro tem um aspecto que eu achei muito interessante, que o investigador, que é o nosso herói da história, persegue um serial killer, mas ele é ajudado por um psicanalista. E o psicanalista reúne os policiais que estavam investigando uma série de assassinatos e ele explica que há diferenças no que diz respeito ao serial killer entre ser sociopata e ser psicopata. E ele faz uma distinção didática no texto do livro, o que é um e o que é outro. Eu pergunto ao senhor, é correta essa interpretação, né, deste escritor? Isso existe evidentemente? E quais seriam os critérios para o senhor distinguir entre um sociopata e um psicopata? Obrigado. Professor Alexandre, por favor, assim como os outros conferencistas, eu convido a ficar na mesa, por favor. Alexandre, Flávio e Kapaczynski, né? Por favor. Pode sentar lá se quiser. José Carlos Apolinário, isso. Fiz uma confusão dos nomes. Vou passar novamente ao doutor, professor e acadêmico Nardi, a coordenação dessa parte da discussão também. Eu quero parabenizar aos 3 apresentadores da tarde, agora, que fizeram apresentações muito claras e com dados muito importantes. Eu selecionei aqui várias perguntas e comentários, mas serei breve, então vou fazer apenas duas perguntas para cada um dos apresentadores. Para o professor José Carlos Apolinário, eu queria que ele comentasse um pouco a respeito da dificuldade para tratamento de indivíduos com transtorno alimentar, porque, como ele demonstrou, existe um grande risco de suicídio nessa associação transtorno alimentar
e transtorno de humor. Mas nós sabemos pela literatura e pela experiência clínica que esses pacientes com transtorno alimentar, em geral, não procuram tratamento, né? Não aceitam tratamento. Então, como resolver esse problema, né, de tratar quem não quer ser tratado? E um outro ponto, fugindo um pouco da questão do suicídio, eu tenho ouvido muito falar, professor Apolinário, de ortorexia. Parece ser um novo diagnóstico de transtorno alimentar, ou algo que vem se divulgando muito hoje em dia. Queria que o senhor explicasse para nós, falasse um pouco sobre ortorexia. Ao professor Alexandre Valença, uma parte eu gostaria de... Vossa Senhoria falou a respeito da questão da arma, né? Então, eu nunca tive arma em casa, tenho muito medo de arma. Se eu for assaltado, o assaltante nem precisa me mostrar a arma, é só dizer que tem uma arma que eu darei todos os meus pertences. Mas por que não há uma campanha para alertar esse risco de ter uma arma em casa? Até porque, né, o homicídio seguido de suicídio, grande número, como Vossa Senhoria mostrou, ocorre em casa, em família, em pessoas que têm arma em casa. Então, é um risco terrível, né? Por que não temos campanhas a esse respeito? E como as mulheres são mais afetadas, né, o suicídio segue-se a um homicídio de uma mulher, a um feminicídio, a Lei Maria da Penha atenuou isso? Qual a sua visão em relação se a Lei Maria da Penha ajudou com que essa violência extrema tenha diminuído? Quanto ao professor Flávio Kapczynski, primeiro eu gostaria de mencionar que esse livro, Personalized Medicine, que Vossa Senhoria organizou, o primeiro organizador, o professor Ives Cavalcante Passos, ele é membro aqui do programa de Jovem Liderança Médica da Academia, o que muito nos orgulha a vossa participação e a do professor Ives nesse livro. E as duas perguntas, uma, eu não estou convencido que não se deve utilizar antidepressivo em paciente bipolar deprimido. Tanto na literatura, eu vejo que isso é controverso, quanto na experiência clínica, eu vejo que nós temos que usar com cuidado, né, pelo risco de virada, o risco, enfim, associado ao antidepressivo no bipolar. Vossa Senhoria não usa nunca só estabilizador de humor ou eletroconvulsoterapia? O antidepressivo não tem lugar nenhum no tratamento da depressão bipolar? E, apesar, né, de reconhecer o benefício do lítio no tratamento do bipolar e a diminuição do risco de suicídio, eu acho até que o John Cade, que foi quem desenvolveu esse conhecimento do lítio no bipolar, merecia um Nobel de Medicina. Ele foi até indicado, se não me engano, 2 vezes, mas não ganhou. O lítio tem um risco de suicídio grave, talvez seja o remédio psiquiátrico que mata, né, numa tentativa de suicídio. E como essa ideia, lítio previne suicídio, eu vejo os jovens psiquiatras hoje passando lítio para qualquer pessoa que queira se matar, que tenha ideação suicida, independente do diagnóstico, como se isso fosse uma indicação absoluta do lítio. Então, gostaria de ouvir seu comentário. Eu vejo isso, jovens psiquiatras, na emergência psiquiátrica, passando lítio, que exige todo um cuidado e é um tratamento de longo prazo, para qualquer paciente que chegue com risco de suicídio. Então, acho que isso tem que ser melhor esclarecido. Era isso que eu gostaria de perguntar a Vossas Senhorias e, mais uma vez, agradecer a presença e as excelentes aulas. Bem, primeiro, eu acho que seria interessante que o Alexandre Valença respondesse a pergunta do acadêmico José Carlos do Vale.
Quero agradecer a pergunta do acadêmico, né? Sem dúvida é muito interessante esse livro, até depois vou querer pegar com o senhor o nome, porque eu não conheço esse livro. No Brasil, quando a gente fala de sociopata e psicopata, a gente está se referindo mais ou menos à mesma coisa. Agora, é uma linguagem mais comum, né? Um ou outro, tá? Em psiquiatria forense, ambos se referem ao transtorno de personalidade antissocial, que é uma forma de transtorno de personalidade onde o indivíduo não tem capacidade de empatia, ele tem uma frieza emocional. Se a gente tivesse essa preocupação em separar, eu diria que o sociopata é como se fosse menos grave. Ele comete crimes do colarinho branco, como se chama. Já o psicopata, ele cometeria crimes mais graves, como o assassinato, por exemplo, inclusive o assassinato em série, como alguns casos que eu trouxe aqui. Em psiquiatria, na verdade, a gente não tem essa descrição nem do sociopata, nem do psicopata, tá? A gente tem a descrição em psiquiatria forense do psicopata, que representa uma forma mais grave do transtorno de personalidade antissocial. É como se fosse um subgrupo mais grave dentro do transtorno de personalidade antissocial, que, como eu falei, foi apontado inicialmente por Harvey Cleckley, o autor americano. Ele apontou várias características desse transtorno, né? Como a frieza emocional, quer dizer, a incapacidade de se colocar no lugar do outro, a incapacidade de empatia, a ausência de nervosidade. Isso é uma característica muito comum, a gente pode dizer, tanto o sociopata como o psicopata. Quer dizer, o indivíduo não tem ansiedade, enquanto as pessoas estão nervosas, preocupadas com algum evento, ele está super tranquilo, tá? Ele não tem o que se chama de manifestações psiconeuróticas. Esses indivíduos também, eles são altamente manipuladores, né? Eles manipulam as outras pessoas, tá? Eles muitas vezes adotam um comportamento chamado de parasitismo. Eu atendi em perícia certa vez um rapaz que era funcionário de um desses tribunais do estado do Rio de Janeiro, e o irmão dele era professor do estado, ganhava muito menos, ele pegava emprestado com o irmão, dinheiro emprestado, e nunca devolvia. E contava isso rindo, dizendo nas palavras dele que o irmão era um otário, tá? Esses indivíduos também têm uma característica muito importante, que é o narcisismo, né? A pessoa se achar merecedora de atenção especial, de tratamento especial, então enganar, manipular o outro, tá? Como eu falei, em psiquiatria, o sociopata ou o psicopata seria uma forma mais grave do transtorno de personalidade antissocial. Esse sim, um diagnóstico psiquiátrico presente tanto na classificação da CID-11, CID-10, DSM-5. A DSM-5 já traz no seu apêndice uma descrição de transtorno de personalidade antissocial com características psicopáticas. Eu acredito que nas próximas classificações, especialmente a classificação americana, já deve vir, talvez, essa entidade nosológica, a psicopatia, que, novamente, eu diria, é uma forma mais grave do transtorno de personalidade antissocial. Bom, eu concordo plenamente com Vossa Excelência, professor Egídio, né? Eu sou totalmente a favor de campanhas contra armas. Eu espero que esse evento, inclusive, possa ter despertado em todos, né, esse interesse em estudar, em divulgar esse aspecto. Certamente, nas sociedades em que há liberação de armas, há mais violência, há mais homicídio, e há mais homicídio seguido de suicídio, que foi o tema que eu falei. A gente viu, né, principalmente naquele estudo brasileiro, que o uso de arma de fogo foi o principal instrumento para tanto o indivíduo matar como se suicidar, tá? A lei da Maria da Penha, eu diria que sim, ela representou um avanço em relação à violência doméstica, houve uma diminuição de casos, mas que infelizmente ainda persiste, né? Essa lei, ela preconizava que deveriam ser criadas delegacias especializadas de violência contra a mulher. No Brasil existem pouco mais de 120 delegacias especializadas, isso em todos os municípios, né? Devemos ter, talvez, milhares de municípios em todo o Brasil, cada estado tendo inúmeros municípios.
e, no entanto, só existem 100 e poucas delegacias. Então, eu acho que isso é uma urgência, precisam ser criadas mais delegacias contra a violência contra a mulher. Esse tema precisa ser mais discutido em seminários médicos e na população em geral. Novamente, eu quero agradecer a todos pelo convite feito à minha pessoa. Professor José Apolinário, para suas considerações. Obrigado. Bom, em relação às suas perguntas, também muito interessantes e importantes, obrigado. O primeiro ponto que você traz em relação ao transtorno alimentar é a dificuldade de diagnóstico em relação ao transtorno alimentar. Isso eu acho que tem determinados tipos de transtornos alimentares, principalmente a anorexia nervosa, ela cursa com o que a gente chama de um quadro egocintônico, né? Então as pessoas acham que não estão doentes. Isso acontece na esquizofrenia também, em outras doenças mentais, e acabam tendo uma certa dificuldade de procura. Mas outras doenças, transtornos alimentares, como bulimia, compulsão alimentar, não. As pessoas procuram atendimento. Eu acho que o que existe é um preconceito em relação aos transtornos alimentares da própria psiquiatria, do próprio ensino, quer dizer, quase que assim, vindo como uma coisa que não é incluída dentro do escopo dos outros transtornos mentais. Tem até uma reanálise do estudo de Burden das doenças mentais, realizada agora recentemente, revisando, porque parece que o Burden anterior não incluiu compulsão alimentar, não concluiu as subsíndromes alimentares, que causam um impacto grande, e incluindo essas síndromes, você teria o transtorno alimentar com um impacto muito semelhante a, por exemplo, de álcool e drogas, dentro da população mundial. Então, eu acho que existe assim cada vez mais uma necessidade de uma atenção maior. E a falta de políticas públicas no Brasil em relação a transtornos alimentares, né? Então, você tem uma atenção muito com as doenças mentais chamadas graves, esquizofrenia, depressão e álcool e drogas, e transtornos alimentares que é grave, tem todas essas consequências. A gente, quando tem um paciente, não consegue internar nos lugares, é muito difícil a pessoa ser até admitida no ambiente público, privado, né? Então tem um problema realmente, e é importante essa pergunta. Quanto à ortorexia nervosa, hoje em dia tem uma certa, colocado muito na mídia esse quadro, né, de ortorexia nervosa, que na realidade seria um comportamento de uma preocupação excessiva com o comer correto. E esse comer correto, a pessoa começaria a restringir alimentos cada vez mais para comer correto, podendo chegar até a graus de nutrição por esse comer correto, né? Então, isso seria, eventualmente, um quadro patológico. Mas isso não é considerado uma doença, é considerado um sintoma, um comportamento muito frequente na sociedade, que muitos pacientes com transtornos alimentares apresentam, e não seria uma doença, mas um comportamento alterado alimentar. Obrigado. Passaria, então, ao nosso prezado Flávio Kapczynski para responder às considerações do professor Nardi. Obrigado. Então, excelentíssimo acadêmico professor Egídio Nardi, concordo com as suas ponderações. Até o que eu estava enfatizando na minha apresentação é que o princípio de uma boa prevenção de suicídio é um diagnóstico médico-psiquiátrico e, a partir daí, estabelecer-se o tratamento. E o tratamento, como qualquer entidade médica, nunca é uma coisa só. A gota não é allopurinol, e diabetes não é insulina. E, igualmente, nos transtornos de humor, frequentemente é um uso complexo de estabilizadores, às vezes antidepressivos, e às vezes o lítio, que tem propriedades antidepressivas mais comprovadas, nem por isso é uma panaceia contra o suicídio, como bem foi afirmado. Muito obrigado. Eu passaria a palavra agora ao acadêmico
professor Sérgio Novis, que está à distância, mas sempre presente aqui entre nós. Senhor presidente interino, acadêmico Galvão, meus caros colegas, ilustres palestrantes, foi sem dúvida nenhuma uma tarde extremamente especial. O meu comentário, e que o acadêmico Nardi dirá quem deve responder, é o seguinte: eu, como neurologista, e tendo completado 60 anos de exercício da neurologia, eu, com muita frequência, recebia, hoje em dia menos, mas no passado, em que havia uma grande dificuldade de entendimento do que era psiquiatria, do que era neurologia, muitos doentes psiquiatras eram encaminhados ao neurologista, e, na verdade, não foram poucas as vezes que recebi pacientes encaminhados por clínicos ou por pessoas da família e que o que eles revelavam na consulta tinham com a informação de que eram deprimidos ou que tinham ficado deprimidos. Na verdade, o que eu percebi era tristeza, era luto. O indivíduo tinha perdido um filho, tinha perdido um pai, tinha tido uma dificuldade financeira grande na sua empresa e, evidentemente, que exteriorizava com sinais e sintomas semelhantes ao do deprimido e ficava com o rótulo de uma doença psiquiátrica, quando, na realidade, ele não tinha uma doença, ele tinha uma reação emocional a um fato de sua vida. De maneira que ele vai ter que tratar, talvez, muito mais do que com remédio, com um tratamento psicoterápico. Então, eu pergunto, a tristeza, simplesmente, aumenta nesse grupo de pessoas a taxa de suicídios? Todos sabemos que sim, mas o fenômeno da tristeza, em que o indivíduo não é deprimido. Eu, inclusive, para mim, fiz essa diferença para me ajudar a encaminhar o doente corretamente. A diferença que eu vejo é que na depressão não precisa ter causa. A tristeza atualmente tem a causa. Essa é uma sensação, é um pensamento de um clínico neurologista sem nenhum compromisso com o acerto. Mas todos que eu vi que tinham tristeza, tinham a razão da tristeza. E aquele que está triste, deprimido, com sinais evidentes de um desgosto pela convivência. Você procura na história dele e não encontra motivo para aquilo. Esse, seguramente, pode ser um paciente deprimido. Esse diagnóstico diferencial é evidente que cabe ao psiquiatra, mas eu queria que me dissessem se o fato que eu vi na minha tela, se isso tem fundamento ou não. O doutor Nardi vai indicar quem responderá ou ele próprio? O Nardi já indicou, pediu ao professor Flávio que comentasse. Excelente comentário do acadêmico Sérgio Novis, excelentíssimo acadêmico. O que nós verificamos aqui nessa situação? A depressão que a gente está se referindo é uma doença crônica, recorrente, e como foi mencionado, frequentemente não tem nenhum fator ambiental que desencadeou. Ela, uma vez iniciada, inicia em geral, curiosamente, no contexto de uma primeira decepção amorosa, e depois ela vai se propagando e toma um ritmo autônomo, né? Então, volta e meia vai ter a crise. O diagnóstico é fundamental, porque nós separaremos, então, aquele indivíduo que está triste, enfrentando situações de trabalho, estresse, e vai precisar
então, de uma terapia e de uma assistência mais psicossocial, de um caso de matriz mais biológica, onde nós precisaríamos, além da terapia eficaz, né, que não é qualquer terapia que funciona, da terapia eficaz, nós precisaremos também do uso da medicação. Se eu puder resumir em uma observação só, também como clínico, muito mais do que a entrevista, o curso longitudinal da vida dos pacientes e a genética familiar nos darão as respostas principais. Muito obrigado. Vou dar um complemento. Quer fazer um comentário? O professor Nádio quer também fazer um comentário. Excelentíssimo presidente em exercício, José Galvão Alves, excelentíssimo acadêmico Sérgio Novis, obrigado, professor, pelo seu comentário. Também agradecer ao professor Kapczynski pela resposta. Eu só gostaria de mencionar que a tristeza, ela ainda existe na função mental, né? Nós podemos ficar tristes, nós podemos, na nossa tristeza, inclusive, termos momentos de bastante sofrimento, quando, por exemplo, perdemos um ente querido, e isso entra num diagnóstico diferencial importante com depressão. E a depressão, professor Novis, ela pode ter um fator desencadeante, um gatilho. Então, a presença de um fator desencadeante não descarta, per se, o diagnóstico de depressão. Como o professor Kapczynski muito bem falou, um exame psiquiátrico, uma avaliação ao longo do tempo, das semanas, dos dias, certamente poderá ajudar nesse diagnóstico. E a psicoterapia, seja para a tristeza, seja para a depressão, ela é extremamente útil. O tratamento apenas com remédio não resolve grande parte dos casos de depressão. A psicoterapia, assim como a atividade física regular, são fundamentais para o bom tratamento da depressão. Muito obrigado, professor Novis. Professor Talvani, gostaria de comentar alguma coisa? O professor Novelino falou que obrigatoriamente gostaria de ouvi-lo. Obrigado pelo chamamento, presidente, professor Galvão, ilustres membros componentes da mesa, em especial nosso ex-vice-presidente, Pietro Novelino, tá? Doutor Egídio Nardi e demais colegas, senhores acadêmicos, convidados, senhoras e senhores. Eu, como psiquiatra forense, senti falta, e é apenas uma provocação que eu quero fazer, senti um pouco de falta, e talvez seja o gancho até para um próximo seminário, tão brilhante como esse que nós assistimos hoje, com os colegas pontuando questões fundamentais, cientificamente. Eu senti falta de uma reflexão sobre a questão do suicídio por emulação. O que eu quero dizer? São os famosos indivíduos que se envolvem numa meta, numa perspectiva político-social e que se imolam em termos daquela ideologia. São os homens-bomba que nós conhecemos, foram os famosos kamikazes da guerra, que eram jovens que se inscreviam para morrer, lançando seus aviões sobre o inimigo. Tá? E continuamos tendo casos desse tipo. Isso me veio à mente muito, porque ao longo dessas décadas, eu não vou dizer quantas, tá? Mas há muitas décadas que eu trabalho com perícia psiquiátrica. O caso que foi citado aqui pelo professor Alexandre Valença, do matador de Realengo, que ingressou numa escola e liquidou várias crianças e professores e funcionários, o que chocou muito a opinião pública. Eu tive a oportunidade de fazer uma retrospectiva, estudar um caso dele. Obviamente não tinha como examiná-lo, já que ele morreu, tá?
na prática do ato. Mas é curioso que ele já vinha há algum tempo demonstrando um comportamento eminentemente psicopatológico, com a ideia delirante de que ele era um novo homem-bomba. E para isso concorreu, para o meu entendimento, que ele durante muito tempo se apresentava aos vizinhos e às pessoas ou familiares com aquela marcha típica dos homens-bomba do Oriente, pouco falava sobre as questões, e as cartas que ele deixou escritas, inclusive uma delas, que era uma carta de um suicida. Ele sabedor que ele seria morto no episódio, mas ele disse que estava fazendo aquilo em prol de uma ideologia que ele não bem desenvolvia, mas que era mais ou menos nessa linha. Então, a minha reflexão é essa, presidente. Aos colegas, em homenagem à brilhante exposição, inteligência dos colegas, o que será que acontece? Qual a motivação que leva essas pessoas que não estão tipicamente diagnosticadas como doentes? No caso de Realengo, eu fiz a hipótese diagnóstica dele ser um delirante. Mas eu acho que o mais importante não é isso. O mais importante é indagar por que essas pessoas que se tornam pessoas que se emulam publicamente para destruir outras, o caso dos homens-bomba, se isso tem alguma coisa a ver com diagnóstico psiquiátrico ou é uma questão eminentemente social e política. Essa era apenas uma questão que eu queria levantar e eu agradeço a oportunidade de poder expor esse aspecto para os nossos colegas e provocá-los mesmo, principalmente ao Egídio. Professor Alexandre Valença, por favor. Obrigado, professor Talvani. O professor Talvani é um grande mestre para mim, né? Aprendi muita psiquiatria forense com seus ensinamentos. Aproveito a oportunidade para fazer esse agradecimento. E eu diria, professor Talvani, que é um pouco de tudo isso. Existe uma questão social, política, que às vezes a própria mídia estimula essas pessoas, né, que ficam com esses ideais de virarem heróis ou de acharem que vão promover a salvação do mundo ou que vão ser referenciados. Existe também aquelas pessoas que têm transtornos mentais. O indivíduo com deficiência mental, ele pode ser facilmente influenciável. O indivíduo delirante, por uma ideação delirante, como esquizofrenia paranoide ou transtorno delirante, ele pode desenvolver um delírio desse tipo, né? Inclusive, certa vez eu atendi um caso de um paciente no meu consultório que ele estava disposto a se matar para salvar a humanidade. Então ele tinha um delírio místico de que se ele morresse, a humanidade seria perdoada dos seus pecados. Eu tive que indicar uma internação psiquiátrica imediata, né? Então eu acho que é um misto de tantos fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, como também há envolvimento de transtornos mentais, inclusive aquelas personalidades dependentes, né, que se apegam àquele indivíduo que vira um grande líder, sendo um líder para o mal. Muito obrigado pela pergunta. Eu também quero agradecer ao professor Talvani a lembrança. E, professor Talvani, eu li um livro, peguei aqui para confirmar o nome, um livro em inglês, The Myth of Martyrdom, talvez em português a tradução melhor seria O Mito do Martírio, o que leva pessoas a serem suicidas, homens-bombas, matarem inúmeras pessoas e etc. É um livro publicado por Eden Lackford. Ele examinou pessoas que ou foram presas ou se entregaram antes de explodirem. E todas elas tinham algum diagnóstico de transtorno mental, como retardo mental, transtorno de personalidade, dependência de drogas, pessoas que estavam deprimidas e faziam isso achando que teriam alguma vantagem para a família ou para o peso na sociedade. Então, apesar dessa ideia que o homem-bomba, ou suicida por um ideal, o kamikaze,
ele faz isso por um ideal, não parece ser isso. Parece sim que são pessoas com doença mental que são aproveitadas por uma ideologia, tanto que o líder ou o filho do líder nunca é o homem-bomba. O homem-bomba é sempre um pobre coitado ou uma pobre coitada que tem uma doença mental e é aproveitada por pessoas que lideram ideologias assassinas para cometer esse tipo de ato. Então, é apenas um outro ponto de vista, mas muito obrigado a Vossa Excelência. Eu passaria a palavra ao professor Flávio, que gostaria de comentar também. Eu queria, com muita honra, comentar sobre a participação do professor Talvani, aí, que é um ícone da nossa área, e comentar justamente que essa imbricação cultural, né, e esses determinantes, muitas vezes, de obter protagonismo, que vão entrar nesse caldo de cultura desses comportamentos ultraviolentos, poderíamos dizer assim, né, frequentemente, e como o senhor mesmo mencionou, possivelmente um transtorno delirante, né, estava subjacente à questão do realengo. E como bem disse o Nardi, retardo mental e outras psicopatologias, muitas vezes subjacentes ao homem-bomba, que em geral não é o filho de quem mandou ele cometer o ato, né, diga-se de passagem. Então, eu tenho explicado para os meus alunos assim, hoje em dia, em tempos em que tudo tem tantas explicações sociais, né, não negando de maneira nenhuma, mas lembrando um pouco que a doença mental, ela vem do cérebro, né? Não tem por onde ela vir senão daí. E através dessa perspectiva, desse órgão que vai orquestrar a saúde e a doença mental, nós podemos, como médicos, entendê-la. Nunca esqueceremos de todas as implicações sociais e culturais que fazem parte da vida mental. Muito obrigado. Antes de terminar, eu passarei a palavra ao acadêmico professor Sabrá, que está lá com a mão levantada há uns 20 minutos já. Por favor, professor Sabrá. É um prazer e uma honra muito grande. Lamento não estar aí com vocês, mas eu estou a caminho do Galeão, eu embarco para os Estados Unidos e vou ficar um mês fora da casa, mas estarei sempre nas sessões, mesmo que à distância. A sessão de hoje foi extremamente interessante, sobretudo pela minha visão própria, não é? De que o transtorno alimentar é aquele problema ao qual eu me dedico, né, nos últimos 40 anos em busca de sua solução. E devo confessar aos meus colegas acadêmicos e ao querido público presente que jamais deixei de fazer o diagnóstico fisiopatológico do problema do transtorno alimentar, seja ele uma anorexia nervosa, seja ele uma simples alergia alimentar. Uma vez feito o diagnóstico, o paciente é tratado de forma conveniente. E eu não consigo associar nenhum distúrbio alimentar nos meus anos de 40 trabalhando em ambulatório, seja na Fluminense, seja na Unigran Rio, especialmente na UFRJ, nunca perdemos um paciente por questões de suicídio com nenhum dos tipos de transtornos alimentares que chegavam ao nosso serviço. O diagnóstico conveniente da origem da fisiopatologia, que é em cima do que nós trabalhamos, era sempre possível contornar o problema e tirar o paciente da anorexia nervosa e de todos os transtornos importantes que chegavam às nossas mãos. Muito obrigado. Muito bem, nós estamos finalizando. Eu vou fazer só 2 breves considerações, dado ao adiantado da hora. A primeira é que o número é substancial trazido pelo professor Kapuscinski.
800 mil suicídios anuais. Isso é de uma preocupação total, né? E que nós vamos para o segundo item também trazido por ele. A medicina sem diagnóstico é a medicina cega, é a medicina empírica, não é uma medicina. Então, a psiquiatria tem algumas especialidades, e aqui eu me lembro do nosso professor querido Eustáquio Portela, um dos maiores mestres que eu tive a oportunidade de conviver, ouvir e aproveitar do seu saber, que dizia que, acima de tudo, um grande médico é, antes de tudo, um humanista puro. E nós temos que devolver isso aos jovens estudantes de medicina, que têm a chance de conviver, não só no curso de psiquiatria, mas no curso em geral, na semiologia, na clínica médica, né? com os psiquiatras, com os psicólogos, com a valorização do sofrimento humano, do ninho que nós podemos representar como professor e como orientadores. Eu acho que isso, e essa tarde e noite, foi fantástica, dada a grande capacidade do meu querido Nardi, em não só organizar, mas exercitar a prática da medicina e da psiquiatria. Então, uma boa noite a todos, tenham todos um bom final de semana. Grande Nardi.